É agora, entramos no ar, a live dos baixistas. O assunto é Engenheiros do Havaí. Esperando o Nando Lima, que é o baixista da Várias Variáveis de Brasília, guitarrista, baixista, produtor musical, um cara super talentoso, super competente e, enfim, super gentil, inclusive. E a gente vai bater um papo aqui sobre as peripécias do Humberto Gessinger dentro do baixo, né? Quando ele assume o baixo. Tem outras coisas, tem umas coisas que a gente preparou aí para vocês. A gente, o Orlando apareceu. Vocês me ouvem bem, Alexandre? Você está no ar aí? Você me ouve bem? Ó, o Daniel Reis, só gente fera aqui. Daniel, o som tá bom, Daniel? Uma pausazinha, entrei com 4G agora. Vocês me ouvem bem? Tá legal o som? O áudio ótimo, então tá bom demais. Legal. Pessoal, eu iniciei uma sequência de lives há mais ou menos umas 2 semanas. Já tive com a gente, estiveram com a gente Flávio Stambovski, Kleber Dias, muita gente forte no cenário de cultura, né? O Flávio foi o primeiro e esse é o segundo baixista que está com a gente. Vou chamar ele de novo aqui porque eu acho que não completou a conexão do Nando. Guardando você. E assim, essa brincadeira de mexer com música, na minha casa era... Olha aí o Nando, chegou o Nando, tá me ouvindo bem, cara? Boa noite. E aí, Gustavo, tudo tranquilo? Tudo bem? Bacana. O Nando acima, além de competente, é super gente boa. A gente se conhecia mais dos comentários. Eu vou ficar um pouquinho mais longe aqui para poder pegar o instrumento e algumas coisas que a gente vai conversar com ele, né? Então, o Nando é um cara super gente boa. Eu estava falando que é um instrumentista super competente. Já posso dizer que é meu amigo, a partir dessas nossas conversas rápidas entre Fortaleza e Águas Claras. O Nando tá... É Águas Claras, né, Nando, aí? Não, é Taguatinga. Taguatinga, né? Você sabe que eu tenho uma relação muito amorosa com o Taguatinga, porque o meu irmão mais velho, Amorim, ele é veterinário e fixou residência um tempão em Águas Claras. E aí a gente frequentava Taguatinga, é bem pertinho de você aí, né? É bem pertinho. E aí, assim, adorava, porque tem muito gado, tem muito aras aí no entorno, e ele trabalhava bastante nessa história. Então eu vi nascerem 2 crianças, meus sobrinhos mais velhos, assim, os nossos primeiros grandes amores nasceram aí nos seus arredores. E a gente tem uma relação muito carinhosa com o distrito, né, e com o Taguatinga especificamente. Muito legal, cara. Seja bem-vindo. Pô, muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente estar falando sobre coisas que a gente gosta, né, cara? Baixo, engenheiros, enfim. É sempre um prazer. Obrigado mesmo pelo convite. Que legal. Vou aumentar aqui um pouquinho o volume, só um pouquinho que tá chegando baixo para mim. Então, cara... assim, a gente resolveu fazer a nossa conversa, pessoal, em 2 estágios. No primeiro estágio, a gente vai saber um pouquinho quem é o Nando Lima. Como eu falei, baixista, guitarrista, produtor musical, toca violão, faz cover dos Engenheiros, faz cover do Rush, e faz parte da Brasília Super Band, do Tex Quarteto, que é um grupo instrumental super legal. Então o Nando é um cara completo. E é uma referência, né, no Brasil. Quem gosta de Engenheiros e Rush, com certeza sabe quem é o Nando. Ele está toda hora no Instagram fazendo som com Várias Variáveis. Nando, a primeira pergunta é: como é que você entrou no esquema da música, cara? Na sua casa, o pessoal curtia, seus pais ouviam, tocavam? Cara, eu morava numa casa muito musical, né? Apesar de não ter musicistas, né? No núcleo familiar ali, pai, mãe, irmãos, né? Era uma casa muito musical, porque meu pai gostava muito de música, minha mãe também. E tinha uns extremos, assim, né? Domingo a gente voltava da missa, aí tava meu pai
ouvindo os LPs do Benito de Paula dele, era uma coisa bem legal. Eu tenho ótimas lembranças, assim. Minha mãe ouvindo o Padre Zezinho, Roberto Carlos, muita Jovem Guarda, né? Que ela era apaixonada por Gerry Adriane. Então, assim, era uma casa, apesar de não ter músicos, né? Nem musicistas, era uma casa muito musical. E tem sempre aquela coisa, né? Os primos mais velhos que ouvem outras coisas e vão trazendo influências para você. Então, assim, eu lembro é, sempre tá ouvindo música, sempre ouvi muito rádio, né? Uhum. Na época que rádio passava música boa mesmo. Que época Né? era essa, cara? Que ano era esse? Cara, deixa eu ver, que eu vou me lembrar aqui, talvez 83, 84, 85, talvez eu já esteja começando a me entender por gente, assim, nessa Entendi. época, né? E tu tinha que idade? Então, E tu tinha que idade? Fazer uma pergunta cara, indiscreta aqui. Eu nasci em 78, né, cara? Ah, aham. Então, aí eu tinha ali entre 5 e 7 anos de idade. Então, já tinha uma certa consciência ali das coisas que estavam acontecendo. Musicalmente, já estava encontrando coisas que eu gostava, que me agradavam, assim, né? Então, assim, rádio passava muita coisa, cara. Além de passar muito pop, ainda se tocava muito rock na rádio, tanto nacional quanto internacional. Então, Aham. assim, tinha sempre aquela referência de você ouvir coisa boa no rádio, né? Você ligava, o Aham. rádio sempre estava passando coisa boa, né? E assim foi meio que moldando meu gosto musical, né? A preferência acabou sendo sempre mais pro rock, assim, por conta de uma identificação mesmo, talvez de atitude, de sonoridade, aquela coisa da energia, né? Principalmente quando você é adolescente, você precisa extravasar energia de algum jeito, né? E a música sempre foi uma válvula de escape, tanto ouvindo ou quando eu comecei a tocar, né? Eu pegava meio o violão do meu irmão escondido, ele tinha as aulas, mas Olha morria de aí. ciúme do violão. Saía para trabalhar durante a semana, e aí eu pegava o violão escondido, ficava bicando ali a aula que ele pegava, né? Que o professor ia em casa, ele pegava aula com o cara lá, eu pegava e ia treinando em casa. E acabou que eu descobri uma facilidade muito grande para música. E logo comecei a tocar no grupo da igreja. E aí, assim, tudo de forma muito empírica, eu fui Uhum. aprendendo. Assim, percepção, eu sempre treinei muito o ouvido, porque nessa época, a gente está falando de 94, 95, você não pegava o celular e acessava em 2 minutos uma cifra de uma música, né, cara? Você Tinha que ir tinha pelo que menos na banca, ficar né, lá cara? Tinha que... você tinha que ficar lá na porta da banca de revista esperando chegar aquela revistinha de cifra, né? Aí você olhava todo interessado, né? Aí meio que tentava decorar a sequência dos acordes, aí botava lá de novo, voltava para casa, pegava o violão e ia tocar. Então, assim, tem muita essa coisa. Ainda tinha. Talvez eu tenha nascido uns 10 anos, uns 10 anos de diferença do que eu deveria ter nascido, né? Porque sempre teve essa coisa meio do faça você mesmo. Então, até 2015, vamos dizer assim, posso me considerar autodidata. Eu nunca fiz aula de Uhum. música, de instrumento, com algum professor e que eu desse em sequência, né? Eu lembro que aqui em Brasília eu cheguei a pegar algumas aulas com o Nelsinho Rios, que era um excelente baixista, que, assim, pupilo do Arthur Maia, e Uhum. assim, pô, não posso pegar aula com o Arthur Maia, que era meu ídolo, né? Saudoso Arthur Maia, não posso pegar aula com ele, qual o mais próximo que eu consigo chegar dele? Aí consegui chegar no Nelson Rios, acho que peguei umas 2, 3 aulas, ele abriu minha cabeça para um monte de coisa e eu fui seguindo o caminho sozinho. Acho que em 2013 ou 2014 eu peguei algumas aulas com o Giovanni Sena, um Sim, professor, cearense, um né? excelente artista aqui, que é Cearense. cearense, inclusive, Cearense. Giovanni Né? Sena, né, É. da banda Cabelo bem Arquetos, curtinho, e né? é O um cabelo professor da curto, escola né? de música. Oi? Cabelo bem curtinho. É, exato. Cabeludão, Ele, assim, eu não convivi com ele aqui no Ceará, em Fortaleza, mas ele é referência do heavy metal, né? E pelo menos assim, na minha adolescência e juventude, mais jovem um pouquinho, jovem há mais tempo, né? Eu sabia, a gente mapeava ele e eu sabia que ele tinha ido para Brasília. Eu acho que ele foi para a UNB, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Sim. Quando ele chegou aqui, ele começou a dar aula em conservatório e Uhum, fez o técnico lá aqui na escola de música e fez a licenciatura no UNB. E uhum, nessa época que estava meio nisso tudo, eu cheguei a pegar algumas aulas com ele uhum. e aí também peguei umas 2, 3 aulas e suspendi também, né? Fui seguindo o caminho
ali sozinho com as coisas que ele tinha me passado. Mas aí eu resolvi, em 2014, né, com o apoio da minha esposa, eu larguei as drogas, né, eu trabalhei a vida quase toda com TI, eu larguei a TI para viver de música. Olha só, cara. E foi um desafio, porque eu já trabalhava com produção musical, tinha um plano e o plano foi modificando. E eu vi assim, cara, eu preciso estudar música de maneira formal mesmo. Com o conhecimento que eu tenho hoje, não dá para seguir. E aí eu fiz o curso, a prova de admissão para o curso técnico para baixo elétrico na escola de música em 2015 e passei, Uhum. né? Por incrível que pareça. E o engraçado é que assim, na banca, quando eu cheguei, tinha uma prova prática, né? Você chegava, apresentava alguma peça, tinha ali alguma leitura, alguma coisa para ingressar, e depois uma prova teórica, tinha que passar nas duas. Uhum. E quando eu fui fazer a banca da minha prova teórica, era Fernando Nanta, dois professores da escola de música, excelentes músicos, excelentes baixistas, excelentes professores. Foi o Fernando Nanta e o Oswaldo Amorim. Oswaldo Amorim, uma referência do baixo elétrico em Brasília e no Brasil. É um excelente professor, um excelente músico, muita gente boa. E aí, eles já me conheciam de me ver tocar, né? Eu Certo. falei assim, como você vai fazer curso, tal, não sei o quê. Então, assim, acabou que, como eu tinha interesse de fazer o curso até o final, mesmo eu não tendo, minha leitura hoje é ruim, ela era -5 na época, né? Então, eles falaram, não, vamos te passar para a próxima etapa, mas aí você vai ter que correr atrás do esquema da leitura, porque para o curso técnico é preciso já ter a leitura, né? Certo. Beleza, vamos lá. E, cara, fiz a prova, passei no cadastro reserva, tal, não sei o quê. Daqui a pouco o Giovanni me liga, né? Aí eu estava ensaiando, retornei para ele. Aí ele, pai Nando, esse Fernando aqui é você? Tu não vai vir fazer tua inscrição aqui na escola de música? Eu falei, não, cara, eu passei, eu fui convocado, porque passei em cadastro. Não, pode vir e tal. Fiz, e estudei com ele, cara. Estudei com ele, o Que Giovanni Sena. legal. E a gente, sim, então, assim, tinha coisas que, principalmente da parte profissional, da coisa que a gente aprende muito lá no escola de música, a gente batia sempre muito papo, trocava uma ideia, mas você conhece ele da cena do metal aí, talvez ele seja, não sei se ele vai tá ouvindo, mas talvez ele seja o baixista que eu acho que eu quero ser, porque eu acho que eu consigo chegar ali, né? Legal. Porque ele é muito versátil. Ele, Sim. assim, todo mundo conhece ele por ver ele tocar metal, mas, cara, você tem que ver ele tocando música brasileira, tem que ver ele tocando jazz, tocando outras coisas. Todo mundo conhece ele só pro metal. Quando eu entrei na escola de música, todo mundo falou, pô, mas você já toca rock. Né? Eu já tocava Rush, né, na época, né? Pode ser. E aí eles falam, pô, mas você vai pegar aula com o Giovanni Senna? Eu falei, pô, primeiro que eu não tive cacife para pegar as colocações mais altas e estudar com o Oswaldo Amorim. Mas eu consegui, pô, tô com o Giovanni e tô aprendendo. E fui, cara. E fui até o final, foram 4 anos de curso. É um Labuta. curso muito longo. Ele é equivalente a um bacharelado, cara, Sim, sabe, bacana. no instrumento. Apesar Que de você, bom. você estuda pra Então, cá. então você Tive é um ótimos. baixista licenciado, né? Na... Na verdade, assim, o curso técnico, ele tem, aqui, pelo menos no Brasil, ele tem uma equivalência para a Secretaria de Educação como se fosse, não é um bacharelado, mas é como se fosse, né, um bacharelado. Legal. E aí eu chego lá para explicar isso. É porque depois de um ano estudando na escola de música, influenciado pelos professores, assim, eu tenho 3 professores, irmãos professores na família, Uhum. de letras, de artes visuais e de história, e eu nunca me imaginei virando professor. E com Entendi. um ano de escola de música, eu comecei uma licenciatura em música, concluí também agora, 2019, ano passado, e me formei também. Sou professor de música, inclusive já trabalho na área, né, em escola regular, dando aula para o ensino médio. Legal, cara. E, cara, tudo isso aconteceu assim, de 2014 para cá. Quando E resolveu mudar aí, a chave, né? Mas deixa eu te... mudar a chave foi difícil, mas está sendo uma experiência muito boa. Que Uma bom. experiência muito bacana. Não é Que fácil. legal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Os engenheiros foram tua primeira paixão? Pô, fiquei fã desse cara. Quando tu é menino, ainda adolescente, cara, por que esses caras são tão bons? Pois é. A história com engenheiros foi bem engraçado, porque
esses primos mais velhos, né, sempre traziam muita coisa, mas eles escutavam mais assim, Legião Urbana e pós-punk inglês, que era uma coisa que não me atraía, cara. Nem Era a minha. legal, assim, somente Legião, o lance das letras e tal, mas não tinha aquela coisa do instrumental, por isso que eu falo que eu acho que eu nasci 10 anos depois, né? Porque, assim, eu comecei a gostar mais de coisas de rock progressivo, então sempre procurava, sempre me agradava mais músicas mais trabalhadas. E aí, num almoço de família lá na casa da minha tia, eles colocaram o bolachão do Revolta dos Dantes, e aí quando entrou aquele baixo, eu nem sabia o que que era, ia ter uns... isso foi em 88, início do ano de 88, eu tinha 9 anos de idade, e aí escutei aquele negócio e falei, que som que é esse? Porque na época, naquela 87, 88, tava todo mundo usando baixo ativo, né? Era aquela coisa de sonoridade moderna. Aí tipo, Sim. chega um disco com os anos 70 total, assim, né? Uhum. Mas me chamou a atenção também por causa da letra. Lembro que um ano depois eu devo ter escutado Ouço Que Eu Digo no rádio, a música, que eu também gostei pra caramba. Mas nessa época apareceu minha primeira paixão. E se fosse para eu seguir o exemplo da paixão, esse negócio todo, talvez eu virasse guitarrista. Eu fiquei apaixonado por Dire Straits. Pode crer. Não, assim, eu sempre fui viciado em álbum, assim, de pegar um álbum e escutar todo dia. Uhum. E eu vi um show deles, passando na TV à noite, passava uns shows na Band, um show do Dire Straits, eu fiquei completamente apaixonado pelo som da banda. E em 89, no final de 88, meus pais mudaram para o Maranhão, morei 3 anos lá no Maranhão. E chegamos para passar uma temporada morando na casa de um tio, e um primo tinha o Brothers in Arms, né, Sim. e ele me deu de presente o disco de tanto que eu escutava. Né? E assim, foi a primeira paixão, assim. Mas tem muita coisa legal de arranjo. Os seus Né? primos também têm bom gosto, né, cara? Uhum. Família E tem bom aí, gosto, mas né? assim, engenheiros foi uma paixão que começou a seguir, né? Porque a banda começou a fazer mais sucesso, teve a turnê do Alívio Imediato, teve o Hollywood Rock, que aí a banda começou a ganhar uma projeção maior. E aí, quando a gente retornou para Brasília, final de 91, final de 91, a gente voltou para Brasília. Meu irmão mal começou a trabalhar e comprou o primeiro salário do Lachão do Papel Pop. E assim, Sim. até bem, minha avó sabia a letra de Anoitecer em Porto Alegre de pode, tanto que eu escutava. Então, assim, aí começou a paixão. Porque chegou a identificação com as letras. Comecei a identificar o que era o baixo na música. O som gráfico começou a chamar a atenção. O lance de aprender a tocar um instrumento já tinha ali. Mas eu sempre gostei de um monte de outras coisas. Ouvia bastante Beatles por causa da minha irmã, Deep Purple, meu irmão, esse que comprou o Papel Pop, meu irmão, ele sempre foi muito fã de Led Zeppelin, então tinha muita coisa de Led Zeppelin bem legal, assim, com os baixos bem marcantes, bem bacana. Então aí começou a formação musical. Mas a música sempre andou à parte, assim, porque eu sempre fui meio CDF, assim, e extremamente tímido. Eu nunca me imaginei isso em palco. Né? Me diz uma Até coisa, tu hoje chegou sou a assim. ver o GLM ao vivo, Nando? Não, cara. Não. Mas eu escutei uma passagem de som deles, que é um episódio bem engraçado. Lá na cidade onde eu morei, em Imperatriz, eles fizeram um show no ginásio, no Sim. Fiqueninho, um ginásio de esportes que tinha lá. E eu ia para a escola de bicicleta, acho que eu pedalava, sei lá, uns 20 quilômetros, ida e volta de onde eu morava até a escola. E aí passava por esse ginásio. E eu sabia que eles estavam lá, tinha passado no jornal, que era uma sexta-feira, eles iam tocar à noite e tal. Na volta da escola, eu passei e escutei o barulho lá dentro, os caras passando som. Então, se eu posso dizer, eu não vi, mas eu ouvi. Eu Legal, ouvi o cara. Gerênio, ouvi, Legal. assim. Mas assim, era piolho de apresentação em TV, programa livre, essas coisas Sim, todas. tava ligado, né? Então, Me estava diz uma sempre ligado. coisa. Comecei a acompanhar Não, ele. não, eu posso dizer, eu tive um pouquinho mais de sorte. Eu vi 3 vezes o GLM. Vi Papa, vi várias e vi GLM, né? E vi filmes de guerra com o Horn, também o trio ainda com o Horn, Uhum. que teve 2 shows, um foi péssimo e um foi maravilhoso, com o Horn, né? O Horn Pensei começou que a você ia sair dizer do que um tinha jazz, aí sido começou... péssimo e outro horroroso. Hã? Pensei que você ia dizer que um tinha sido péssimo e o outro tinha sido horroroso, né? Não, deu tempo de Tá bom. aprender, mas eu tô brincando, sacanagem. Mas assim, uma coisa que me marcou, cara, no
eu não lembro agora, que é Canibal, né? O ruído dos motores numa sala de tortura. O ruído do Isso. motor. É Canibal, né? Não é a conquista do espelho. Conquista do espelho, pronto. Que eu escuto, ele faz, na hora que ele faz os ruídos dos motores, o Lick solta uma distorção, né? O ruído dos motores numa sala. Isso ele fez ao vivo, cara. Quando ele fez isso ao vivo, eu disse, cara, esse cara sabe o que é que tá fazendo. Igual o disco, assim, a gente. Porque eu acho que, para um menino, nada mais óbvio do que uma distorção na hora do ruído, né? Então assim, eu tipo, putz, que maravilha. E no meio dessa música a corda quebrou e ele apareceu com a double neck, só mesmo como se fosse uma guitarra de sub na hora. Uhum. Cara, imagino que a tua fase de preferência dos engenheiros seja GLM, acho eu. E no GLM, qual é a fase que você mais curte, cara? Cara, assim, todos os discos ali, do Revolta até o Filmes de Guerra, eles têm lá suas qualidades, assim. Mas eu tenho... O meu favorito é o Várias Variáveis. Acho que o nome da banda não podia ser outro até, né? Sim. Mas porque foi o que... mesmo que não tenha sido na mesma época, mas foi o que eu acompanhei o lançamento, assim. Vi chegar no disco. E isso me... Invasão da cidade, bastante, né? Essa coisa toda e tal. Isso. Aí a sonoridade, cara, eu descobri no Estúdio ao Vivo Transamérica. Uhum. E, assim, foi um baque, velho. Foi um baque, assim. Porque é um disco muito bom. É muito diferente do Papel Pop, por conta da sonoridade. Ele tem uma sonoridade bem mais rock and roll, muito menos pop, por causa da bateria eletrônica, né? Mas, assim, identificação total com as letras. O baixo está muito presente. Na verdade, tudo ali soa bem no disco, né? O disco todo inteiro ele soa bem. Então, cara, assim, é o meu disco preferido, mas todos eles têm assim, seu toque bacana, assim. O Filme de Guerra teve muita gente que gostou. Ele foi, assim, talvez o Augusto Lix, ele sempre foi um cara genial, né? Sim. Mesmo depois que a gente, não sei se você leu o livro, mas assim, ele era forçado a seguir. Eu tô nos agradecimentos do livro. Eu tô nos agradecimentos do livro, só para constar. Desculpa. É verdade, maluco, cara. É uma coisa de maluco. Agora que eu lembrei. Eu lembro que quando eu li lá nos agradecimentos, eu Gustavo, cara, que massa. Mas enfim. E como tá em ordem alfabética, eu tô do lado do Humberto. A gatinha. Tá certo. E aí, cara, no Filme de Guerra, por exemplo, o trabalho do Lix é maravilhoso, cara, porque é a praia dele, velho. Sem dúvida. Ele é um cara world music, jazz, e ali ele tava aí não tinha rédea que segurasse ele. Né? Porque até os erros, se tem algum erro ali na gravação, na casa, alguma coisa, tá dentro da linguagem, porque tá muito ele ali, né? Você sabe que no e você tocou com o Lix aí no workshop, né? No Quarto para o Mundo, você teve essa honra aí, né? Total, uma honra maravilhosa. Fora que ele é extremamente generoso. Ele, tipo, ficou batendo bola com a gente lá, cara. Um lance muito ele é muito gentil. Ele passou 6 horas conosco aqui em Fortaleza também. E assim, uma curiosidade que eu descobri nessa conversa foi que ele usou... O som da guitarra dele é peculiar. O som que é da guitarra do Filme de Guerra é bem peculiar, né? E uma curiosidade, né, que ele usou um microfone de lapela dentro da guitarra e somou com o som do jack, do captador, né? Então eu achei assim, pô, por isso ficou tão diferente, né? Foi muito legal. Exato. Porque tem uma coisa meio de violão clássico ali, né? Ele toca com os dedos, não toca com palheta, ele toca com os dedos, então tem aquele ataque da unha nas cordas ali, o microfone conseguiu captar muito bem. Legal. Rapaz, você com a Várias Variáveis conquistou bastante coisa aí já, né? Já tem clipe com o Carlos Maltz, eu acho que é o único cover que eu conheço que tem regularidade, assim, de praticamente toda semana estar em algum lugar, ou pelo menos de 15 dias estar em algum lugar, sair do Distrito Federal e ir para BH e outras cidades e tal. Isso é o que eu acompanho de vocês aqui, né? Eu queria, o que é que falta? O que é que você ainda deseja, assim, com a Várias Variáveis, especificamente? Cara, assim,
o que a gente mais ganhou, né? Que a gente realmente ganhou nesses 9 anos de banda foram os amigos. Sim, Cara, como a gente ganhou um amigo, velho? Como a gente ganhou um amigo? Tem você aí, mais uma galera de Fortaleza, Nordeste também, uma Bina lá no Recife. Os meninos de Salvador lá, o Rodrigo e o Ale, que levaram a gente, né? Fizeram um financiamento coletivo lá com o Fã Clube para levar a gente para tocar no legal. aniversário do Fã Clube lá em Salvador. E da mesma forma a gente ganhou amigos em Manaus lá, o pessoal da banda Raio do Havaí, o pessoal de Minas lá, do Engenheiros do Ai, que a gente se encontrou lá, se esbarrou em BH, foi um encontro maravilhoso, eu devia ter filmado aquilo, porque foi uma experiência única. Mas assim, encontrar essas pessoas e eles virarem amigos, eu acho que é um reconhecimento muito bacana. Porque na verdade, eu lembro que a gente tocou em Porto Alegre na véspera no dia da gravação do DVD lá do Humberto, né? Que legal, cara, não sabia disso. Pois é, foi um grande amigo nosso, Wagner, lá, gaiteiro, toca acordeon, deu um jeito de levar a gente, arrumou uns lugares pra gente tocar, e o Sandro Trindade também, lá do Engenheiro Sem CREA, que é uma banda tributo muito boa lá de Porto Alegre também. Sensacional o nome, cara. Eu fiquei com inveja desse nome, foi muito bom. Engenheiro Sem CREA. Nome de banda tem que ser assim, cara, sem se levar a sério. Mas enfim, a gente tocou num encontro de fãs lá no dia, foi na tarde, a gravação do DVD ia ser à noite. E a gente tocou à tarde, num encontro de fãs e tocou o pessoal do Engenheiro Sem Terra também. E sempre tem aquela coisa, tem acho que toda banda tem uns fãs meio chatos, assim, aquela coisa de ser dono de tudo, ou querer ter mais que o outro, querer ser melhor que o outro, conhece mais gente que o outro, tal, essa coisa toda. E assim, lá tava um clima tão bacana que, assim, antes de a gente começar a tocar, eu falei que alguém que estava no show aí, tem uma pessoa que estava no show aí, que está comentando agora, e disse que foi muito bom. O Ale estava lá também, o Ale lá de Salvador. E o que eu falei lá foi o seguinte, tem fã, ele é abreviação de fanático, né? Então Sim. cada um tem seu fanatismo de algum jeito. Tem gente que segue o Humberto pelo país todo, tem gente que coleciona tudo que é recorte de jornal e revista, que fala de Engenheiros, tem discografia completa. Assim como tem aquele cara que é fã pra caramba, conhece tudo, mas não tem um CD, ouve tudo no Spotify, né? Então cada fã tem sua loucura, né? A nossa é fazer essa homenagem à banda tocando o som da banda da forma mais fiel que a gente conseguir. A gente, só falando pra galera que tá... Ninguém é melhor que ninguém, né, cara? Sim. Nessa aí, cada um tem sua loucura, mas ninguém... É todo mundo igual, é todo mundo louco do mesmo jeito, então é todo mundo igual, não tem essa... mas o cara... Vocês não são melhor que ninguém, não, cara. Eu tenho menos... Eu acho que eu tenho menos fãs de engenheiros aqui do que a maioria dos fãs do que tem aí no Brasil. Eu meio que parei de escutar a banda na época depois que o Humberto largou a guitarra de novo, largou o baixo de novo, né? Nossa, falando, cara, mas eu ainda escutei um pouquinho, dançando um capenado, torci bastante o nariz. Na Acústica MTV, velho, eu não escutei, velho. Não escutei. De vez em quando ainda ponho alguma coisa ali, ouço, pra ver se dá pra gente pegar alguma música, ou como a gente já pensou em fazer, né? Tocar o Acústica MTV só em versões GLMizadas, assim, mais voltado pro palco e tal. Mas, assim, que não tira genialidade, assim, ele tava fazendo uma coisa que não... Eu não deixei de ser fã por causa disso, nem ele se tornou ruim, nem a banda se tornou ruim por causa disso. Mas é diferente, né? Deixa eu te contar... muito mais genial. Deixa eu te contar um bastidor aqui de uma história que aconteceu aqui em Fortaleza. Ele fez, acho que 2 shows, um show fechado e um show para o governo do estado, se eu não estou enganado, se não foi isso, mas alguém me corrija, que foi naquela tour do Novos Horizontes já. E aí cai uma história de que em Sobral eles vão tocar, mas o Bernardo não vai, né? Então eu acho que foi Pois é, aí eu digo, rapaz, eu não estou acreditando, será que é verdade isso? E aí a verdade foi confirmando, um amigo hoje mora no Canadá, o Aquiles, mas ele tem um estúdio aqui, e os caras foram ensaiar no estúdio, né? Aranha, Glaucio e Humberto, né? E eu digo, tô indo pra aí. Eles, não venha não, porque isso não é profissional. Não venha porque isso não é profissional, os caras estão trabalhando. Mas, cara, eu peguei um ônibus, fui para Sobral com um amigo chamado Luciano Bertinho. E o Luciano, ele é um cara que... Ele é engenheiro de som e conhece todo mundo aqui em Fortaleza, das mesas e tal.
eu assisti o ensaio deles no palco, cara. Humberto voltando pro baixo com o Rickenbacker na mão e o Aranha lá. Pô, foi muito legal, sabe? Assim, eu vou até postar no YouTube que eu fiz uns vídeos nesse dia. E assim, foi muito emocionante. Depois a gente assistiu o show da mesa. E ter lá na mesinha, no canalzinho escrito BXHG. Isso foi bastante emocionante, né? Pouco depois o Bernardo sai e o Humberto fica naquele lance híbrido lá de fazer o show com o Rickenbacker, que foi bem legal aquele retorno lá e teve como fala, um calor diferente, né? Eu acho que teve um calor diferente. Turma, assim, agora no nosso roteiro a gente preparou papo de baixista, né? A gente já apresentou o Nando, o Super Nando, que tem aí a maneira dele de ser fã, e uma das coisas que a gente abordou quando a gente estava preparando essa situação, que ele disse até que se identifica com a várias variáveis, é o lance de, tipo assim, o que é que a gente desejaria ver a título de conteúdo abordando uma conversa sobre o baixo dos engenheiros. Porra, que o Humberto é muito bom, que o Humberto toca demais, que o Humberto é referência, isso a gente já sabe, né? Mas, assim, como o Nando, eu passei muitas horas da minha juventude, minha adolescência, com um disco indo para frente e para trás e voltando, e naquele tempo não tinha essa jogadinha que a turma tem hoje de diminuir a velocidade e tal, era o ouvido e o ouvido e o ouvido, né? Então assim, a gente viveu essa experiência de maneira muito verdadeira, né? E, assim, eu combinei com o Nando assim, que a gente escolheu cada qual 4 músicas. Eu acho que não vai dar tempo da gente tocar, mas já fica o convite para a gente fazer um número 2, Nando. Topa? Se não der tempo, beleza. Então, já fica o convite para a gente fazer o... Isso não é um convite, cara, isso é uma intimação. É uma intimação. Não, então, fica aí a intimação já para a gente fazer. E eu vou puxar essa história. Assim, a gente não vai tocar músicas inteiras, mas vai usando o talento e o conhecimento que a gente tem dessa obra, fazer alguns comentários que, pelo menos para mim, não me parece óbvio. Eu descobri coisas enquanto estava preparando o meu roteirinho aqui da live, né? A primeira coisa que eu queria tocar, Nando, é na importância do Pitts, cara. Eu não sei se... o Pitts, para quem não sabe, é o Marcelo Pitts, que o nome dele de verdade é Marcelo Nascimento Fagundes, né? Hoje o cara é fisioterapeuta e trabalha na Universidade de Pelotas, né? É um cara que ele parece que não gosta de holofotes, assim, até encontrei aí uma foto dele preparando aí a live, encontrei uma foto dele mais recente e tal, mas é um cara que não gosta muito da história e me parece que saiu na boa na época e mantém um respeito bem grande do Humberto. E não é para menos, né? Assim, existe um grande amigo nosso, eu não vou citar o nome, talvez ele não queira que eu identifique ele, mas ele acha que o Pitts era o maior instrumentista daquela formação. É a palavra dele. Eu não acho. Eu acho que ele era um super baixista, mas eu acho que o Humberto, com 21, 22 anos, fazer aquelas guitarras ali que estão no disco, tem uma criatividade muito violenta ali, tá? Não tem nada extremamente virtuoso, mas tem muita coisa legal. E, assim, uma música sobre a qual eu resolvi falar é Segurança, né? Segurança, talvez o maior hit do disco, não é o maior é Toda Forma de Poder, mas talvez o segundo hit do disco, e para mim, eu adoro a música, né? Adoro a música, e para mim, a gente classifica Segurança como a primeira expressão do baixo dos engenheiros. Eu acho que em Segurança a gente calca não só o estilo do Lix, mas o estilo que o Humberto segue posteriormente a isso, né? Vou afinar aqui o baixo porque não faz nem uma semana que a gente está anunciando a live, né? Para não estar com baixo afinado. Enquanto você afina aí, eu ia falar uma coisa a respeito do Pitts, né? Talvez ele fosse o melhor instrumentista ali, talvez ele fosse o cara que tivesse o maior domínio no instrumento, mas
não era, talvez não fosse o maior músico, né? Talvez não fosse o maior músico ali, porque ele era muito bom no instrumento, mas musicalmente, quando a gente viu até o, o, o livro, né, falando sobre a história dos engenheiros, ele fala, tem muito o produtor falando que assim ele era muito livre, ele não conseguia tocar padrões assim, Sim. porque era sempre explorando demais o instrumento. Mas assim, ele era um excelente baixista, né? Não, cara, Mas eu não acho só um excelente baixista, não. Eu acho que tem uma criatividade acima da média. Porque, assim, ali a gente tem os engenheiros pela primeira vez com um baixo ativo. E não é o baixo ativo, quem é baixista sabe que o baixo ativo é o baixo em que tem uma bateriazinha lá e um circuito, né? Não é. É um baixo vivo. Foi disponibilizado recentemente, procurem aí no YouTube, um show dessa formação, em que a gente vê várias características interessantes. Primeiro que o baixo muito alto. Um baixo muito alto na mix do show, quer dizer, não é uma característica do Humberto, é uma característica dos engenheiros, que o baixo do Pitts era muito alto, e ele fica muito alto na mix do Longe Mais nas Capitais também. Ele está muito na cara, né? E além disso, assim, como é que o exemplo desse baixo em atividade, turma, eu acho que eu posso dar, como seria um baixo normal? Só para constar, eu estou usando um baixo Ibanez em homenagem ao Pitts, né? Que o Pitts usava um baixo Ibanez, que é um pouquinho diferente desse aqui, mas eu estou usando um Ibanez aqui para começar a conversa em homenagem a ele. Seria assim, ó. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança, senão você dança. Isso seria um baixo normal para uma pegada rock Brasil, rock 80, né? E o Pitts, ele chega como eu chamo, de um baixo ativo. Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança, senão você dança. Você precisa de alguém. Aí um verso depois ainda vem, né? Ele era tal, cara tão legal, vamos ouvir, vamos. Aí, enfim, aí as histórias vão a mil. Mas o que eu queria pontuar é que assim, você não tem como não ver nessa linha de baixo, que é a linha do Pitts, você não vê entre o rosto e o retrato, não é? Tem uma marcação, quer dizer, não é possível você rodar o Brasil durante 2 anos com uma pessoa e não ter uma influência dessa pessoa, né? E como tem uma entrevista no YouTube que ele fala, eu achava ele um excelente baixista, né? E ali eu acho que se pauta o estilo de Engenheiros do Havaí. Depois a gente vê, já caindo aqui um pouquinho para uma outra canção, que também no Longe Mais nas Capitais, só terminando aqui a homenagem ao Pitts, na hora que ele fala que ele traz sopa de letrinhas, né? Sopa de letrinhas, primeiro que ele traz a introdução de ele usa um slap dentro de uma introdução, né? Da introdução, que também não tinha espaço, o slap não tinha espaço nenhum no Rock Brasil, né? E mais uma vez ele vem. Eu não vou conseguir cantar essa e tocar, mas o nosso amor. Então o baixo vivo, o baixo que seria o nosso amor, eu quero que você quer ser vacinado, o cara aí. Então, sem falar, todo mundo é uma ilha, enfim, os outros momentos em que ele aparece com muita evidência no disco, né? E assim, é uma homenagem, eu acho que assim, eu depois dos 40 e com o ouvido um pouquinho mais treinado, entender o valor que esse cara tem, porque eu tenho certeza que o baixo do Gessler seria outra coisa se não tivesse convivido com esse cara, porque tem muito Pitts na receita do Gessler. O Gessler é genial, sem sombra de dúvida, né? O Gessler é genial. Não é só tocar, é um estilo, é a escolha, é o instrumento, é o timbre, enfim. Mas não tenho dúvida da importância do Pitts na história. E eu queria, assim, a gente tocou no lance de discutir coisas de produção também, né, Nando?
eu queria colocar, assim, prestem atenção no comecinho de segurança, que a caixa da bateria, né, que é a caixa tem uma brincadeira com o reverb. Assim, tecnicamente a reverb é o eco da caixa, né? Escutem aí o eco da caixa que tem uma coisa legal. Não, a bola é sua. Uai, cara, então, eu concordo contigo quando você fala que tem muita coisa do Pix, assim, no som do rap, sobretudo na figura rítmica que ele coloca nas linhas de baixo que ele toca a partir do Revolta dos Danos, que é quando ele assume. Tudo bem que, assim, a sonoridade é completamente diferente, o Pix toca uma técnica de pizzicato, ele usava os dedos, o Revolta dos Danos foi tudo gravado de Rickenbacker com palheta, né? Uhum. Então, a gente tem algumas coisas interessantes, por exemplo, segurança. Então, esse desenho, pam, 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 essa levada que foi muito característica do Engenheiros, tem em uma série de outras músicas, e até em músicas que não tem uma bateria mais reta, o Gasker faz muito essas coisas no Revolta dos Dantes. Eu peguei uma linha de uma música, eu acho a linha de baixo sensacional, que é Guardas da Fronteira, lá do B, né? A gente, há várias variáveis, é mundialmente desconhecida por só tocar lá do B. Então, assim, tem uma coisa bem interessante no refrão. Vou fazer o caminho inverso, exatamente para pegar o gancho que você falou. O lance de pontuar muita coisa com tônica e terça, né? E colocar a terça nessa acentuação. Toca a tônica no primeiro tempo, aí o segundo tempo ele tem a duração, Exatamente. é uma semana pontuada. Você vai tocar só na segunda coxinha do tempo seguinte. Então, assim, e é uma linha que é toda feita em cima da harmonia. Só sustenido menor, ele toca terça menor aqui. E é o lance do guitarrista, né? É o lance do guitarrista que vinha embarcado nele, né? Tem uma coisa engraçada. Um amigo meu, produtor, o Dave Vieira, ele fala que o Rickenbacker é o baixo mais próximo que tem com a guitarra. Porque todo guitarrista, quando vai tocar baixo, pega um Rickenbacker que se dá muito bem, né? E quando a gente foi gravar, a gente gravou em estúdio, né? Para fazer uma homenagem lá em 2017, nem terminou e aproveitando essa quarentena para fazer, né? Para lançar, a gente gravou em estúdio e aí eu fui gravar os baixos, né? E depois fiquei estudando como é que eu ia gravar o baixo para ele soar que nem o baixo do Revolta dos Grandes. Testei palheta, amplificador, testei 20 microfones que tinha no estúdio. Como que funcionou? Eu microfonei o amplificador de baixo como se fosse um amplificador de guitarra. Peguei um SM57, botei na borda, com angulação de graus lá. Aí na hora que eu toquei, falei, pronto, o som tá pronto. É isso aí. Aí gravei as músicas. Então, assim, tem uma coisa meio de guitarrista, de ficar, de desenhar. Tem a linha do Pitts, né? A abordagem que o Pitts dava de sempre desenhar muito. Ele tocava desenhar. Mas o Bi Ribeiro, que fazia linhas. O Bi Ribeiro sempre fez linhas maravilhosas, mas o baixo sendo baixo, né? O Bi é o baixo sendo baixo, né? Isso. E assim, ele tem uns desenhos, tem uns desenhos trabalhando umas notas diferentes do acorde, né? Talvez menos usuais. Por exemplo, aqui, geralmente, assim, cara, você aprende sempre a usar tônica, terça e quinta, né? E aí tem uma passagem do segundo acorde do refrão. Aí ele faz isso aqui. Ele vai do Lá maior pro Mi maior e ele faz Dó sustenido, Si, Lá, Fá sustenido, que é o sexto grau, né? Que seria a 13ª, que é uma nota disponível, uma dissonância. Ele colocou quatro notas onde caberiam 3, né? Também tem esse lance. Exatamente. Porque é aquela coisa básica. O acorde você fecha ele com a tríade ou com a tétrade, mas tem outras notas que estão disponíveis que você pode usar de passagem ou você pode usar para criar uma tensão, uma dissonância. E ele usa muito isso. Né? Então, ó,
Aí tem uma coisa que eu acho sensacional, que quando ele vai tocar um Mi, ele faz um Mi com quarta, mas ele faz o arpejo do acorde, assim. Ele toca a tônica, quinta, a oitava, ele toca a quarta, 11ª, bem aqui embaixo, e volta para a terça do acorde. Para depois ir pro Si. Então, assim, você tem um acorde dominante, e aí ele faz um dominante suspenso. Ele não toca a sétima, que seria assim, acorde dominante, posso tocar a sétima. Não, ele toca a quarta para transformar em acorde suspenso e desenhar uma melodia que levasse para o Si. Né? E aí é uma coisa que eu acho fantástica. Né? Até anotei aqui, pedi para o Dan me ajudar com a harmonia, porque eu não lembrava direito, estava meio na correria. E ele lembrou a harmonia da estrofe, que eu tenho... quer ver, ó? Eu tenho um Dó menor. Não vai dar para fazer esse acorde aqui. Tem um Dó menor. Aí eu tenho um Ré meio diminuto, que é um Ré menor com sétima, bemol 5. E eu tenho o Fá menor com sétima. E aí a jogadinha que ele faz do Sol sustenido, Sol, Lá bemol, Sol, né? Uhum. E aí ele pega a tônica de cada acorde, e aí ele pega um desenho de notas que, assim, ele repete em todos os acordes. Que é isso aqui, ó, no Dó. Isso aqui é o mesmo. Quando você vai analisar, pô, que massa. É sonoro pra caramba. Eu adoro fazer essas coisas. E aí tem algumas que te obrigam a fazer uma mudança, mas aqui tudo cabe. Né? O Dó menor toca a tônica sétima e a quinta. No Ré meio diminuto eu toco a sétima, eu toco a 11ª e eu toco a sexta, que estão ali disponíveis para eu poder usar. No Fá, toca a quinta, a quarta e a nona. Eu não toco a terça do acorde para dizer que ele é menor. Eu toco a nona, eu toco a 11ª, que são notas disponíveis também. E aí tem esse arpejo do Lá bemol 7 pro Sol, né? E fica muito legal. Fora que, assim, eu não lembro se eles tocaram essa música ao vivo na época, mas, assim, é muito difícil coordenar a voz com baixo nessa hora. Né? Pois é uma coisa... A gente está falando de baixo, né? É uma coisa assim, é uma coisa que, assim, por mais que ele tenha bebido na fonte do Pitts, a genialidade dele aparece porque o Pitts não canta, né, cara? O Pitts tá só no baixo. Exato. Né? O Pitts não canta, então... Também, né? O conhecimento e a abordagem dele de guitarra, o conhecimento harmônico, para quem toca acordes, é muito maior de quem está acostumado só a pontuar. Então, a música assim, tá na cara que a música foi construída na guitarra, né? Tá na cara que foi construída no violão, né? Legal, cara. Legal demais. Mas assim, é bem legal isso aqui. Faz a linha pra nós aí, faz a linha pra nós. Não tem a menor graça. Não tem a menor graça tocar isso aqui de piscado, cara. Sim. Mas quando você põe a palheta que tem um ataque, aí dá a sonoridade mesmo. Sim, dá cara, né? Fica perfeito. Cara, então, assim, do Revolta dos Dantes eu peguei essa linha, porque, assim, Revolta, cara, é uma... Você vai fazer, né? É uma linha que assim, é muito bacana, marcante, assim. E pra mim tem esse lance de, conheci engenheiros com Revolta dos Dantes, assim, pra mim, né? Faz a linha do Guardas da Fronteira aí, tocando agora. Do início, assim, você fala? Pode ser... Acontece que eu não tenho escolha, por isso mesmo. Claro. Estranha coisa pra se dizer, se dizer os números da loteria. Mas é assim que eles fazem, e fazem muito bem. E nós não fazemos nada além. Além do mito que limita o infinito e da cegueira, os guardas da fronteira. Além do mito que limita o infinito e da cegueira, guardas da fronteira.
será? Cara, Legal, é cara. extremamente bem. E assim, o mais engraçado, a bateria dessa música é extremamente simples. Quando eu fui fazer a mixagem dela, é que eu vi assim, cara, é só caixa, bumbo, chimbal e prato. Não tem tambor nela, não tem tom-tons, é tudo muito, muito orgânico, assim. Tem um esquema de percussão. E a guitarra também é outra coisa genial, assim. O baixo está ali e o mix tem essa genialidade de preencher espaço procurando abordagens para não chocar com o baixo. Porque o baixo tem som de guitarra nesse disco, né? Sim. Não, e tem um lance aí na produção, que eu acho que o Humberto fala por trás da canção da Infinita Highway, né? Que havia no estúdio dois cabeçotes Ampeg, sistemas Ampeg gigantes e tal, e uma banda de fora, não sei se foi o Echo and the Mind, uma coisa assim, que veio, e aí a gravadora optou por alugar aquele sistema, né? E no lugar mandaram acho que foi um sistemazinho Fender Bassman, uma coisa assim, que foi daí que nasceu esse timbre, né? Foi daí que nasceu esse timbre. Exatamente. E é fantástico, né? Eu acho que ali... Eu tinha um amigo que ele dizia assim, cara, tem um negócio naquela música aqui, tem um tu. Eu não sei, o baixo faz um negócio legal. E agora pegando... Posso falar? Terminamos o guarda? Aí. Cara, ainda no Revolta dos Dandes, assim, acho que o Nando fez pormenores técnicos aí que são violentíssimos e tal. Eu não tenho esse conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento a esse ponto, mas tem uma coisa que me chama a atenção, que é o seguinte. Eu não sei se o forró, Nando, tu tem a manha da científica, técnica aí, mas você tocou nos guardas, né? E tem. E isso é uma coisa que acontece demais na obra do cara, diversas vezes, essa jogadinha. Né? A gente tem e se você parar para ouvir só o ritmo da coisa, estou fazendo 4 aqui com o pé e seria. Cara, isso me cheira muito a forró, entendeu? Assim, entendeu? Assim, Na verdade, é a célula rítmica do baião, né? olha aí. Pá, 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 Olha que massa. Pá. Que é exatamente aquilo que eu falei, né? Você tem uma... e 2, e 2, e Você tem uma... Na verdade, ó, tem escroto aqui, cara, porque eu ia na verdade, mostrar aqui a figura rítmica daquela cavalgada mais Iron Maiden que ele faz ali a partir do Papel Pop, né? Do disco Papel Pop, ele faz muito a violência travestida. E é mais ou menos isso aqui, ó. Peraí que eu tenho que pegar... Ih, fiz merda. A caneta não era essa aqui. Acabei de estragar o quadro branco. Não, deixa pra lá. Não, fala. Tô te ouvindo. É só... Você tem a divisão do compasso e você tem essa figura ligada aqui, né? Então, aqui que eu tenho uma cocheia e 2 semicocheias para fechar um tempo, a duração vai ser uma cocheia e uma semicocheia. Pam, 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 pam. Então, quando eu faço isso, eu lembro a figura rítmica do forró, que é assim. Né? Assim, o forró é assim. Ele acentua uma nota que a gente chama de síncrono, quando você acentua uma nota fora do tempo, né? Se acentua no contratempo. No contratempo ou no divisão do... Isso. Pode crer. Cara, mas também faz, né? Quê? O Pitts no Longe Demais faz isso direto. Pam, 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 pam. Pode crer. Pois é, mas assim, o que eu tava, primeiro me chamou a atenção isso aí, e eu vou fazer um paralelo. Turma, só combinando aqui, Nando,
a gente vai já bater a nossa 1 hora, tá? Aí eu queria fazer contigo o seguinte, a gente fecha essa canção, você fala mais uma e a gente marca uma outra live, pode ser? Porque tem muita história aqui que a gente, né, tá fluindo. Pois é, então, o lance o que eu queria tocar nessa situação é que, primeiro, é óbvio, né, que eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem. Lá vai. Aí desde aquele dia. Aí no osso que eu digo. Chegaram, cadê o tom? E a figura rítmica lá o tempo inteiro. Eu vou pegar aqui um gancho do Fred Nascimento, que era o cara que acompanhava o Legião Urbana. O cara fazia uns violões, Legião Urbana e tal. Depois ele montou a banda Tantra, depois, lá nos anos 90 também. Enfim, mas o Fred falou que se você ouvir Será do Legião, tem um violão matreiro lá, saca? Um violãozinho matreiro. E ele diz, cara, ali tem o som do cerrado, ali tem o som daquele cara que tá batendo o violãozinho dele na calçada, sabe? Na cidade satélite e tal. Tem aquele lance ali. Cara, eu acho que aqui, a minha leitura, eu tô presumindo, mas na minha leitura é que esse cara colocou a milonga, que é da vivência dele, né? Que tem uma similitude com o forró, né? E assim, me chama muito a atenção o lance de você se repetir. Eles têm o lance da autorreferência, mas o cara botou 2 hits fazendo a mesma coisa, cara. Eu me sinto um estrangeiro. Aí o cara chegou. Se te disseram pra não virar a mesa, se te disseram que lá... E a mesma coisa, a autorreferência se repetindo e soando como se fosse uma característica. Isso é muito bacana, entendeu? Sem chocar e, ao contrário, atraindo o ouvinte, né? Isso é bacana. Fala aí, Nando. Tá. O Humberto sempre teve como referência o rock progressivo, né, cara? E aí tem essa coisa, rock progressivo, coisa da autorreferência, né? Você, por exemplo, músicas longas, você tem ali um tema que tá ali, aí lá no final da música, depois de 15 minutos de música, aparece o tema em outra tonalidade, você o tema de novo. Então, assim, dentro da realidade mais pop ali, anos 80 e 90, ele trazia isso de outras músicas, não só referências de sonoridades ou notas ou levadas, mas às vezes até referências de trechos mesmo, né, de música. E essa linha, essa assinatura dele, ele carregou durante muito tempo, cara. Eles foram perder essa levadinha de punch, foram perder no papel pop. Aí foi papel pop. Alívio, né? Você tem, na verdade, porque o Alívio você tem o disco ao vivo, né? Então, assim, só 2 músicas de estúdio ali já tem um pouquinho, mas se você pensar na lista... Só um minutinho, Nando. Vou te interromper só para poder salvar a live. E aí a gente entra de novo, combinado? Pessoal, nós já vamos entrar de novo, viu? Por favor, entrem novamente. Até já, só um instante, tá?